ser assim, né? Então, lá tem um estabelecimento para definir que o ser humano pode viver melhor devido ao modelo de vida. A Índia tem essa premissa, diferente assim da religião. O que a religião faz? Olha, crê em Deus, Deus vai prover tudo, vai acontecer, e você não faz nada. E você não consegue mudar. Por isso as pessoas vão ficando doentes com a fé delas. Eu falo que a fé é imaginativa por isso. Você imagina algo, mas ela não acontece. Ou seja, você tem uma diferença de realidade e de perspectiva. Você gera uma perspectiva e a realidade é outra. Então dá muita diferença e gera até colapso. Tem acontecido isso. Colapso. As pessoas hoje não sabem nem medir consequências, e é por isso que elas não sabem limites. E isso é um pouco inocente, infantil, é um pouco ainda imaturo, sabe? Mesmo que você tenha 30 anos, 40 anos, você ainda é imaturo. Tem pessoas que aos 40 estão separando porque não souberam cuidar da esposa. Um homem com 40 anos não sabe ainda cuidar da esposa. Não sabe ter uma namorada. Não sabe se comportar. Certo? Ele tem falta de ensinamento, ele tem falta de formação, ele tem falta de instrução, ele tem falta de realidade. Essa é a geração de hoje. Geração de 30 anos, 35, até 40 anos, 35 anos, eu vou colocar para trás, tem falta de tudo. Falta de atividades. Eu falo que homens têm que ter atividades de homens. Uma hora tem que se sujar. O cara pode ser formado no que ele quiser. Por isso que nos Estados Unidos, em alguns países, você antes de ir para a faculdade, você vai para o exército. E às vezes, dependendo do país, você vai para uma missão de guerra. Você vai voltar diferente. Você pode ter a opção que você quiser sexual. Você vai voltar diferente. Porque você teve uma parte da sua vida com uma formação. Pensa nisso. Quando você tem isso, você cria uma personalidade mais forte, mais do que você tinha. Se você não tinha, você vai adquirir ao longo do tempo, porque você vai passar numa experiência. Essa é a parte importante para a vida. Um homem sem experiência, ele é um menino grande. Ele é um menino. Entendeu? Por que ele é um menino? Por vários fatores. Antigamente, vou contar uma cronologia interessante para vocês verem a diferença do que eu estou dizendo. Ele é mal-humorado, ele não tem amigos, ele não vive a vida. Vai casar com alguém que não ama, que não gosta. E as pessoas estão destituídas disso por falta das experiências. Falta de preparo. Fazer uma boa viagem, criar amigos, conviver, ter maturação de convivência. As pessoas não têm mais. E por isso elas estão mais solteiras. Num mundo onde antes tinha menos gente, as pessoas viviam mais juntas, com mais grupos. Hoje tem um número de pessoas absurdo no mundo, mais de 7 bilhões de pessoas, e as pessoas estão sozinhas, porque elas não estão aguentando as outras. Casam sem gostar da outra. Talvez por causa da companhia, talvez por causa da condição financeira, talvez. Na maioria das vezes, porque se separa tão rápido e não tem importância nenhuma, é porque nunca gostou. Se nunca gostou, casou sem o sentimento. E aí você não entende que objetivo é esse. Então hoje tem isso, não tem um preparo, uma maturação. E isso leva o ser humano para onde? Sofrimento. Essa falta de maturação leva ele a acreditar em mentiras, porque a crença é diferente do discernimento. E tem uma leitura para isso. Qualquer pessoa, ela pode não saber ler. Se ela tiver maturação de experiência, ela conhece um mentiroso. Os inteligentes de hoje não conhecem. Porque todo mundo passa por alguém que enganou você. Vocês passam por isso. E aí o caminho fica mais difícil, porque você gasta tempo, às vezes dinheiro, ocupação. Tempo é a coisa assim que mais te usurpa. E o tempo que você perdeu te enfraquece. Ele te enfraquece. Porque ele rouba parte do seu empenho, da sua energia que você estava ali acreditando, na crença, sem discernir nada. Se você lesse algumas coisas sobre a vida, você ia entender que algo está errado ali. Fora isso, entra outro fator. Quando eu falo tudo isso, eu vou incluir espiritualidade nisso, como uma pessoa influenciada, as propensões dela. E ela vai para onde? Onde eu falo sempre. Num fundunço. Onde não tem alegria, porque ela precisa de um grupo. Ela está sozinha, ela não formulou ideias, ela não formulou grupos, ela não formulou laços, ela não criou nada disso. Que a mente dela nem
nem criou essa projeção, né? A gente fala que a gente só faz algo se nossa mente enxergar algo. Se ela não enxergar, a gente não faz. Então, quando ela chegar no colapso, ela está sozinha. E a falta do afeto, a falta de algumas coisas, de desafios, de experiências que tornam ela forte, essa falta, tudo vai afetar ela. Se o almoço atrasar, ela afeta. Se não tiver comida em casa, afeta. Se tiver um dia sem trabalhar, vai ser afetado. Se faltar um pouquinho de dinheiro, vai ser afetado. E se tiver dinheiro demais, vai ser afetada também. Vai gastar mais. Vai ser afetada também. Não é pela falta, é pelo excesso também. Tá certo? Por não ter comida, por ter comida demais. Vai comer demais. Entende? Olha o que eu tô falando. Então, a maioria das pessoas da geração de 30 anos estão bem rascadas, uma parte dessas pessoas, porque precisaria corrigir esse caminho. Para que corrigir isso? Para no futuro estarem bem. Talvez criarem filhos, talvez ter uma casa, talvez ter uma família, para quem idealizar isso, porque é uma coisa meio proporcional à vida. Se você chegar nos 30 e você não estiver idealizando nada, você está em colapso. Por isso que a mente tem que explorar possibilidades. Se a mente não explorar, você não sente. O universo de um ser humano não é a árvore, não é o prédio, é a mente dele. O que ele enxerga? Ou o que ele não enxerga? Esse é o universo de um ser humano. Está dentro da mente dele. Eu posso falar tudo isso aqui, alguém está, entendeu? Dando a mínima. Falar para outro e mudar a vida de uma pessoa numa única conversa. Num único senso de realidade. Alguns têm mais esforços. Você não muda a bioquímica da noite para o dia. Você muda a concepção de realidade para que seu corpo mude junto. Até você adquirir estar estabelecido. Essa é a ideia dos tantras. Essa é a concepção dos tantras. Por que a gente passa anéis astrológicos? Por que lê astrologia? Todo mundo diz assim, olha, eu quero estudar Shaivismo, que lindo. Eu vi você lendo sânscrito, que maravilha. Você falou do Shaivismo, da escritura, que bonito. Mas e a condição para isso? Precisa de tempo. Você vai ter? Aí você pega um cara e fala, eu quero ser Shaiva. Você faz o quê? Não faço nada, eu vou pedir pro meu pai pagar minha faculdade. Não. Primeiro você tem que trabalhar, pagar o almoço na praça de alimentação barato, o almoço mais barato da praça de alimentação. Você tem que conseguir pagar. O Shaivismo até lá não serve para você, entendeu? Primeiro você tem que conseguir pagar o alimento. Quem sabe ajudar na sua casa, aliviar a sua mãe sentir que está aliviada. Ela não vai se aliviar você estudando, levando o dinheiro do seu pai, que aí você está roubando o seu pai, né? Você não está ajudando ninguém, está contribuindo com nada. Tá certo? Então, vai trabalhar primeiro. Isso eu dou conselho para um monte de gente. E falo aqui, para todo mundo. Quem tem 20 a 25 anos, quer pedir dinheiro para o papai, quando você vai pedir dinheiro para o papai aos 20 e poucos anos, é porque você não vai fazer nada. Você só quer uma vidinha boa, achando que você é filhinho de papai e que você vai estudar. Você é um homem. É só aprender. Aí começa a aprender, que você não aprendeu aos 15, não aprendeu aos 14, não aprendeu aos 16, começa a aprender aos 20, ainda não está tarde. Se tiver força de vontade. Se for muito mimado, não vai aprender. Na Índia, a espiritualidade ensina uma pessoa a ter esforço. Algumas vezes até superação, né? Empenho. Por isso que lá não é fé. A Índia não tem fé. A Índia tem o karma. Dentro do karma você tem o dharma, os deveres que você tem que fazer para que o karma te beneficie. É compreensível isso? Só Yogananda que me disse tudo diferente. Claro que sim. Foi lindo. É que o Yogananda é o... Foi lindo, mas não te tirou do limbo. É que existe uma ideia diferente, é quando a gente fala da visão ortodoxa e quando se fala das neo-ideias espirituais da Índia, que chama de neo-hinduísmo. O neo-hinduísmo é o que os mestres aí da mídia estão falando e não ajudam ninguém em nada. São só sugestões, parecem confortáveis para o ocidental que está sofrendo e não vai mudar nunca, né? Nityananda, ele tem escândalos na Índia por deitar com a mulher dizendo que é renunciado. Filmaram ele dentro do quarto. Pegaram ele, outro dia prenderam ele dentro do aeroporto de Delhi, ele saindo da Índia. Ele sai em horário nobre da Índia para ser escandalizado. Ele ficou milionário. Esses picaretas ficam todos milionários.
E as pessoas me mandam dizendo que ele é Paramashiva. Paramashiva é acima de Shiva. De tudo que ninguém nem entende, ainda é acima. Eu falei, não tem como ser isso. Entendeu? Não tem como ser. Entende? Então, mas as pessoas passam a acreditar, por isso que fazem pergunta. Olha, tem um tratado que foi escrito por Osho. Osho era um bandido, corrupto. Pô, tô te falando que era um corrupto. Ele foi assassinado, gente. Sabe onde eu soube isso? Nos Estados Unidos, numa agência de inteligência. Você pensa que é brincadeira que eu tô falando? Não uma brincadeira. E todo mundo fica falando desse traste. Porque ele escreveu alguma coisinha com amor. É isso que o ocidental fica, nessa sedução barata, grosseira. Alguém fala assim, olha, vocês têm que amar porque é assim, porque você é doente, por isso você fala assim. Só fala assim que é doente. Entendeu? E todo mundo que fala assim, você vai atrás, tem processo por assédio de mulheres. Mestres brasileiros que não entendem nada da Índia, que são famosos. No final cai aonde? Num assédio de uma mulher. O cara não consegue nem lidar com o outro. Entendeu? Quer ensinar cultura da Índia. Não aprende nada da Índia. Nada é nada, gente. Nada é menos zero, entendeu? Lembra da escola? Quando estava menos um, você ganhasse um ponto, você ganhava um. Nenhum ganha, menos zero. Falo isso com toda certeza. Isso é grave que eu tô falando. Sério. Tô falando isso há muito tempo. Mas o ser humano é tão patético, obscuro, tão caído, que isso não é importante. Porque ele vai parar num canto escuro por não escutar isso. Ele só vai procurar saber alguma coisa quando algo afetar a vida dele. E às vezes quando afeta é tão tarde que ele não consegue se recobrar mais. É mais sério do que vocês imaginam. É por isso que você ouve histórias de pessoas que chegam no fundo do poço. Alguns têm força, retomam, se esforçam. E quando se esforça, precisa de um caminho longo para não cair de novo. O corpo não muda da noite para o dia. A neurofisiologia prova isso. Precisa de uma programação até mudar as conexões. Então o cara volta lá de novo. Cavuca lá de novo no mesmo canto. Ele cavuca lá de novo, ele volta lá de novo, entendeu? Você não precisa de uma jornada séria, cara. E aí, quando a gente fala de programação humana, aí vai tomar ayahuasca, faz o que você quiser. Só não é espiritual. Tá ligado a um plano astral, plano onde você decai, você não vai melhorar. E nem vai provar também. Não é só não melhorar. Porque quando eu falo, tem o mimimi vai nascer aqui. Ai, que você não entende nada, que aqui tem amor, não tem nada. Só tem gente depressiva aí. É só fazer uma medição científica. Você vai ver onde vai parar isso aí. Entendeu? Faz uma medição científica, aí você vai ver. Tá certo? Medição séria. Não é por brasileiros tendenciosos. Entendeu? Séria. A séria, quando você olha coisas que viciam, até sexo, ejaculação demais, é vício igual droga. Porque você precisa dela o tempo todo, não é pelo prazer. É para sanar a tensão e o sofrimento que a pessoa tem. Por isso ela ejacula rápido. Entendeu? Então vira vício. Por isso muita gente é obcecado por sexo. Não é o prazer do sexo, é a ejaculação. É o mesmo de dar um trago numa maconha, porque vai aliviar a dor que sente. Então não tem nada espiritual nisso. Porque você está dominado pelos sentidos. Gente, tem casos, é só estudar isso. Vocês ficam olhando o lado romântico do negócio. Aí quando a gente está falando sério de uma tradição, é rígido. Vai a merda. Vai a merda com o seu cocô. Com as suas ideias furadas e obscuras que vocês têm. Com o seu vício de merda. Com a sua dependência de merda. Com a sua fraqueza de merda. Entendeu? Você tem que se tornar melhor que isso. Se quiser a espiritualidade. Vai ter que se tornar melhor que isso. Deixar de ser doente. Tem que se tornar melhor que isso para querer espiritualidade. Aí então vai que é forte. É nada, eu estou falando só o normal. É isto. É essa divisão de águas que existe no espiritual. Não tem outra coisa. Não dá para eu chegar aqui depois de 20 e tantos anos e estar doente. Ou estar mentindo, falando preguice.
Entendeu? Outro dia falaram, ah, eu acho que você é muito rígido. Vai a merda. Eu só tô aqui porque eu sou forte para estar aqui. Porque eu aguento estar aqui, sozinho aqui. Todo dia orando tranquilo, visualizando uma conexão com Deus para não estar doente como a maioria da humanidade. Entendeu? Todo mundo tá doente, cara. É verdade. Tá doente. Se não quer estar, atravessa pro outro lado da margem. Nada até o outro lado. Se esforça.